Nesse período do ano, as temperaturas caem e os consultórios médicos ficam cheios de pacientes com doenças respiratórias aqui em Teresópolis. Além de ser uma época de frio e tempo seco em todo o centro-sul do país, o mês de junho e durante todo o inverno coincide com a chegada de muitas crises de alergia respiratória. Atualmente, 40% da população mundial sofrem com alergias. O Saúde, Beleza e Bem-Estar conversou com o médico alergista Oswaldo Fortes, o mais experiente da região serrana, para entender o que acontece quando muda a estação. Nosso corpo precisa de ar úmido e quente mais ou menos a uma temperatura de 36 graus. No inverno, o sistema respiratório trabalha mais, porque precisa aquecer o ar que está mais frio, e as mucosas ficam mais ressecadas por causa da poluição, pior nesse período de ar mais seco. Com mais de 50 anos na luta contra as alergias, o Dr. Oswaldo Fortes, nessa época do ano, atende o dobro do número de pacientes todos os dias. Quem tem rinite, piora da rinite. Rinite e bronquite é uma doença comum, vias aéreas. Então, piora da rinite, vai piorar também da bronquite, quem já sofre da bronquite. Piora da rinite, vai piorar da sinusite, que é uma complicação da rinite. Essa é a razão porque as pioram. É por conta, resumindo, é uma sensibilidade maior causada pela umidade e pelo frio nas mucosas das vias aéreas respiratórias. Segundo o médico, nariz e garganta ficam mais sensíveis e vulneráveis aos fungos, bactérias e vírus. O paciente pensa que está resfriado, mas na verdade ele pode estar com uma crise alérgica. As alergias respiratórias, asma, rinite, bronquite, sinusite, aumentam porque há uma sensibilidade da mucosa dos seios da face, da mucosa nasal, da mucosa dos brônquios. Por conta dessa sensibilidade causada pelo frio e pela umidade, essa mucosa libera a histamina e outras substâncias que são normalmente liberadas nas alergias respiratórias, mas que nesta época, por conta dessa maior sensibilidade, então as pessoas pioram. O Dr. Oswaldo explica que muitas vezes os vilões das alergias estão nas nossas roupas, são os fungos e ácaros. Por isso é importante lavar as blusas e casacos de lã antes de serem usados, principalmente os que estão guardados desde o inverno passado. Mas há outras medidas importantes que precisam ser tomadas. Nós, médicos alergistas, temos já um folheto onde a gente transmite para o paciente uma série de medidas. As alergias respiratórias são causadas por poeira domiciliar, poeira de casa, e pelos ácaros. Esses são os principais elementos. Aí vamos incluir os fungos e outras substâncias que vão interferir. Bom, em relação à poeira de casa, a poeira de casa é aquela poeira que existe em todas as nossas casas e que você não vê, mas quando entra um raio de luz, você vê aquela poeirinha flutuando no ar. Essa poeira é extremamente complexa. Ali tem restos de alimento, tem bactérias, tem fungos, tem restos de tecidos, sujeira que a gente traz da rua, tem uma porção de coisa, pelo de animais, quando a pessoa tem animais, isso tudo está flutuando ali no ar. E todos esses elementos são prejudiciais, são desencadeantes das alergias respiratórias. Para o alergista, o combate aos ácaros merece uma atenção especial. Os ácaros são micro-organismos que vivem no chão, tapete, carpete, cortina e que se concentram mais no colchão e no travesseiro, porque os ácaros se alimentam de descamação da nossa pele. Então, eles se concentram mais no colchão, por isso, e no travesseiro. Então,
Existe uma série de medidas que tem que ser tomada. Em relação a essa poeira domiciliar, é fazer a limpeza da casa com pano úmido, sem colocar detergentes, pinho-sol, aromatizante, nada. Pano úmido torcido que você vai passar no chão, no peitoril da janela, na madeira da cama. Em relação aos ácaros, existem umas capas impermeáveis próprias para forrar o colchão e o travesseiro. Na hora de dormir, o Dr. Osvaldo faz uma série de recomendações. Para cobrir, usar edredom, evitar negócio de cobertor de lã, manta de lã, agasalhos de lã, evitar isso tudo, entendeu? Usar moletom, flanela, nylon. Existem capas ou cobertores escritos assim, lã antialérgica. Não existe um tecido antialérgico. Então não existe um cobertor antialérgico, comprovadamente antialérgico. Além de que todo cobertor que tenha muito pelo vai entranhar a poeira ali. Então perde o efeito. Por isso que se usa o edredom, que é de fácil limpeza, se põe um pouco no sol, muito bem. Mas nesta época do ano é muito importante que as pessoas façam essas medidas com bastante rigor. E quem são as maiores vítimas das doenças respiratórias nessa época do ano? Olha, a faixa etária mais atingida é de crianças menores dos 10 anos, principalmente bebês, crianças de 2 anos até 5 anos, entendeu? E as pessoas idosas. As pessoas idosas, aqueles portadores de asma brônquica, crônica, esses têm uma tendência muito grande a piorar nessa época do ano. Então eu diria que essa faixa etária de idosos em relação às alergias respiratórias. Tá? As crianças em relação às gripes e às rinites alérgicas. Aquele bebezinho que tem dificuldade em respirar pelo nariz, entendeu? Respira muito pela boca, isso aí até seus 7, 8, 10 anos de idade. Então são as duas faixas mais comprometidas, menores de 8, 10 anos e idosos portadores de asma brônquica crônica. De acordo com o Dr. Osvaldo, quem sente os sintomas de uma doença respiratória deve procurar atendimento médico sem demora. Aqueles pacientes, crianças ou adultos, que tenham asma e começam a entrar em crise, esses devem procurar imediatamente, entendeu? E principalmente aquele médico que está cuidando deles, se é o caso, ou quando não é o caso, procurar um alergista, entendeu? Para começar um tratamento. Por quê? As alergias respiratórias, a bronquite é uma inflamação dos brônquios, por isso que se chama bronquite. Quando a pessoa começa numa crise, aquela é uma inflamação. Quanto mais crise ele tiver, mais inflamado vai ficar o brônquio. Portanto, mais a coisa vai se agravar. O pior, segundo o Dr. Osvaldo, é que a tendência é que cada vez mais pessoas sofram de alergias. Por que está ocorrendo esse aumento? Em relação à alergia respiratória, porque os ambientes em que nós estamos vivendo hoje pioraram muito em qualidade em relação aos ambientes do passado. Nós que vivemos nas cidades, vivemos em apartamentos, em casas, onde a ventilação, a exposição ao sol é muito menor. O ar das cidades é mais poluído. Há um acúmulo maior de fungos e de ácaros nos ambientes de casa. E tudo isso faz com que esteja ocorrendo esse aumento. Segundo alguns autores, até a metade deste século, 50% da população vai ter alguma manifestação alérgica. Daqui a pouco,
a profissão de pediatra e os problemas enfrentados por esses especialistas aqui em Teresópolis. A gente volta já.